Deus de graça, vamos começar nossa reunião de louvor ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E hoje o tema é as características do servo fiel, baseado em Lucas 12, 35 até o 48. E quais são essas características? Bom, não sou eu que vou pregar, então não sou eu que vou contar para vocês. Mas a gente vai então descobrir hoje as características do servo fiel. E como bons servos fiéis que somos, vamos começar falando com o nosso Senhor, né? Então vamos fechar nossos olhos para orar e vamos entregar essa reunião ao nosso Deus. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Mesmo sendo um dia quente, Pai Santo, nós reconhecemos que nós precisamos também desse calor que o Senhor manda. Nós reconhecemos que o Senhor está aqui conosco, Senhor, te agradecemos por sua presença e pedimos, Pai Santo, que o Senhor aceite o culto que nós vamos prestar a Ti. Nós queremos te adorar, te agradecer e nós queremos ser esses servos que te agradam, que são fiéis, que fazem com que o seu coração se alegre, Senhor. Por isso, aceita a nossa reunião nessa noite, aceita o culto que nós vamos prestar a Ti nessa noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 E, para começar, eu vou convidar a gente para ficar de pé, porque essa música tem palmas, né? Então, vamos cantar essa música. Ela não é velha, ela é um clássico. Eu já aprendi, não posso dizer mais que as músicas são velhas. Ela é um clássico, né? Música Reina em Mim, que é uma música que fala sobre esse poder de Deus reinando em nós e sobre nós. Vamos louvar o Senhor. Sobre as montanhas
olha, reinos na história da humanidade existiam muitos, né? Na verdade ainda existem. Existiam muitos. Mas reinos passam. Povos, nações mudam. Reis caem. Mas tem um rei que sempre reina. Desse rei é o nosso Senhor. Vamos adorar Ele, que é o único rei do reino que jamais passa. Os coros se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua
igreja te adora. Amém. Nosso irmão Jorge chegou, a gente está esperando ele. Vocês acreditam que vocês estão me ligando desde as 15 horas aqui para perguntar onde que é realmente o local? E eu às 15 horas estava chegando em casa. Eita! E aí deixei o celular aqui do lado, comi alguma coisa, apaguei, cochilei e voltei. Tá certo. E aí, Mas passa o endereço pessoal, dá tempo dele chegar ainda. ainda. Em tempo real, tentando ligar aqui, só que eu acho que já não estão me respondendo. Entendi. Acho que Faz parte. Mas eu vou pedir para o irmão Jorge vir à frente. Nosso irmão, ele essa semana ele teve uma experiência especial, né? Porque ele completou uma carreira, né? Terminou, né, uma jornada e guardou a fé. Guardou a fé. Glória a Deus por isso, né? O nosso irmão Jorge, ele completou o período dele de serviço militar, né? Foram 8 anos servindo ao país, na verdade, né, irmão? E a igreja, ela se alegra quando alguém conquista coisas, né? Nós somos uma comunidade que vive isso, né? Nós somos uma igreja que se alegra com as alegrias dos nossos irmãos. E saber que você completou mais esse percurso da tua caminhada alegra o coração de todos nós. Por isso, nesse momento, nós queremos orar por ti, para te abençoar. A gente sabe que vem mais desafios pela frente, né? Mas a gente sabe que Deus está contigo. E Ele vai permanecer contigo. E nós nos alegramos com a sua alegria de saber que você completou um percurso que não é todo mundo que consegue, não é verdade? Mas você foi vitorioso em nome de Jesus e agora a gente vai querer te abençoar. Por isso eu vou pedir para todos, por favor, acenderem suas mãos em relação ao nosso irmão, né? Como um sinal de bênção, de fato. E nós vamos orar pelo nosso irmão, abençoando a vida dele nesse momento. Santo Deus eterno Pai, obrigado pela vida do nosso irmão. Obrigado, Senhor, porque ele pôde ser bem sucedido nesses 8 anos dele, servindo o serviço militar, servindo o país dele, Pai Santo. Ele pôde testemunhar de Ti sendo íntegro, sendo um bom soldado e também um bom sargento lá, Senhor. Ele pôde fazer um bom trabalho, ele pôde ser cuidado por Ti. Obrigado, Senhor, que durante esses 8 anos o Brasil não entrou em nenhuma guerra, porque ele não foi obrigado a ir para nenhuma guerra. Mas, Pai Santo, obrigado também porque o Senhor guardou, inclusive nas operações domésticas, nas atividades que ele fez aqui, os treinamentos que ele participou. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que ele influenciou, pelo testemunho que ele deu lá. E nesse momento, Senhor, que ele comece uma nova jornada, um novo percurso, uma nova caminhada. Pedimos que o Senhor o acompanhe e dirija nesse caminho. Nós sabemos, Pai Santo, que pode ser um momento de indecisões, de dúvidas e também de planos, Pai Santo. Pedimos que o Senhor o oriente para que ele seja um servo fiel durante esse período. Cuida do nosso irmão, abençoa a vida dele, em nome de Jesus nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, Deus abençoe muito pela sua conquista. E no final do culto, não vou embora, porque a gente vai fazer uma festinha para te dar, parabenizar pela sua conquista. Amém? Então, palmas para o irmão Jorge. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos dar continuidade aos louvores, e aí no final a gente vai ter a... Oi? Ai, desculpa, não entendi a deixa. Vem aqui então. Não, vem aqui então, olha. Vacilei. Vem cá, meu irmão. Vem aqui, assume aqui o microfone então. Nosso irmão Jorge então tem a palavra. Eu tenho medo de falar que ele fala com Só cuidado com o filho. Cuidado com o filho, porque ele está um pouco levantado. Tudo certo, irmão. Um amigo meu que ele faz assim. Quando ele fala pra ele assim, ó, toma cuidado e tal, né? A rua é perigosa. Ele sempre faz que vai cair e fala, olha, eu não tô bem. Eu agradeço a Deus, né? Que nem quando eu falei nessa minha despedida que foi do exército, até que o Senhor tem me sustentado, né? E
gente fala isso daí, eu vou falar aqui também novamente, porque eu acho que eu não contei isso daqui aqui. Mas quando eu estava em casa, eu acordei um dia, lá para os meus 26 anos, e eu falei assim, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava servindo o exército, mãe. Mas como é que pode estar servindo o exército? Eu já tenho um reservista aqui, ó. Eu já tenho aqui um documento de reservista já. Eu burro velho, servindo o exército. Isso aí é porque só tem 18 anos de idade. Eu falei, que sonho maluco, né, mãe? Ele falou assim, mas ele falou assim, estranho, né? Eu falei, E eu esqueci desse sonho. E quando eu passei para fazer a prova do exército, que a primeira coisa que eles fazem é fazer uma prova documental. E aí ali você apresenta seu currículo e um capitão falou para mim assim, ó, vai lá, se você só tirar um ponto você já está dentro do concurso do exército. Você tem tanto ponto de levar seu currículo lá que se você tirar um ponto só, você já passou no curso do exército aqui. Você já vai servir já. Aí eu fiquei assim, nossa, um ponto. Aí ele falou assim, ó, vamos chamar aqui o primeiro colocado para ocupar seu lugar na carteira. E é assim, o primeiro colocado vai sentar ali na carteira ali. Pode vir aqui, aí chamou meu nome. Jorge Gabriel Silva Guimarães. Você é o primeiro colocado. Senta na sua carteira. Quando eu sentei naquela carteira que eu vi aquela imagem, eu lembrei do meu sonho. Eu lembrei que eu estava fazendo uma prova para o exército e que eu via uma carteira. Eu só via aquela carteira. E depois eu acordava. Quando eu olhei para aquela carteira, que eu reconheci aquele momento, eu falei assim, nossa, lembrei do meu sonho. Eu estava fazendo essa prova aqui. Isso daí eu estava com 29 para 30 anos quando eu estava fazendo essa prova. Demorou quase 4 anos. Aí eu falei assim, eu passei no exército. Eu entrei para o exército. Porque eu já sonhei que eu estava aqui já. E aí, passou-se muitos anos no exército. E Deus tem os seus propósitos. E a gente não consegue entender o porquê que Deus levou a gente até aquele local. Né? E uma vez o comandante mandou me chamar. E falou assim, ó, vamos dar os parabéns pro George. Hoje é dia do aniversário dele. E aí ele mandou me chamar. Ele falou assim, Jorge, é o seguinte, eu gosto muito de você. Você é um cara que eu tenho uma consideração muito grande com a sua pessoa. Todo mundo gosta de você aqui no quartel. Mas às vezes, talvez na parte técnica você está deixando a desejar um pouco para nós. E eu sabia do que ele estava falando, porque ele me pediu fazer um site do exército, que ele viu na 2ª região militar, e lá é uma equipe gigantesca. E eu, como chefe da informática, ele queria que eu entregasse um site, e eu não tinha entregado para ele ainda esse site. E ele falou assim pro pessoal assim, ó, avisa ele que se ele não entregar esse site aqui, ele não vai renovar com a gente. Aí eu falei assim, coronel, com todo respeito, não foi ninguém que me colocou aqui. Estou aqui por causa de Deus. Glória a Deus. E assim, o senhor está falando da parte técnica, eu sou o primeiro colocado. Em toda a turma de informática, não tem ninguém que tira uma nota melhor que a minha. Então assim, não tem ninguém que tenha o conhecimento que eu tenho. O senhor falou que eu não sou capacitado, talvez, na parte técnica, se o senhor não desejar, mas eu sou super capacitado para essa vaga aqui. Eu sou o único sargento que ocupa a posição de chefe da informática, publicado. Eu estou há 5 anos nesse cargo aqui, não é à toa. Eu conheço muito bem essa função. Então assim, você vai me desculpar, mas eu não estou deixando a desejar. Aí eu sentei depois, comigo e com Deus, e falei assim, será que eu cheguei até aqui, para ir embora agora, porque se o coronel não está querendo me ajudar, ele é o comandante do quartel, então esse ano aqui eu não passo, provavelmente. Mas não foi ninguém que me colocou aqui.
E aí ele fez com que naquela mesma semana eu entregasse o site para ele, o site funcionasse. O coronel da 2ª Região Militar, que é mais antigo do que ele, ligou para ele e falou o seguinte: dá os parabéns do 3º Sargento George, porque ele fez um ótimo trabalho e eu quero que você elogie ele com as seguintes palavras: nunca vi um sargento tão dedicado como você e cumpre sua missão. E aí ele mandou me chamar, mandou chamar meu assistente, estava bravo. Aí eu falei assim: alguma coisa ele vai me falar, esse coronel. Aí ele pegou e falou: ó, parabéns, porque você está positivo conosco novamente. O coronel da 2ª Região Militar, que te ajudou a fazer esse site, pediu para que eu pessoalmente te elogiasse. E as palavras dele foram essas. Ele falou as palavras que ele foi obrigado a falar, as palavras que o coronel pediu que ele falasse, ele sendo comandante da OM, e ele foi obrigado a mudar de ideia e foi obrigado a me engajar, porque maior é Deus do que ele. Então, eu já testemunhei isso daí lá no quartel mais de uma vez. Eu falei assim, ó, vai ter momentos na vida de vocês aqui, na carreira, e que vai ter pessoas que não gostam de vocês, vai ter pessoas que não querem que vocês sigam em frente. Vão ser majores, vão ser capitães, podem ser até coronéis. Mas se Deus tem um propósito de você continuar, você vai continuar. Independente dele ser o comandante do quartel, como já aconteceu comigo, você vai continuar. Então, eu agradeço a Deus porque até aqui o Senhor tem me sustentado e muitas foram as lutas, mas o Senhor de tudo cuidou, me livrou e me guardou. Isso daí não quer dizer, para mim eu não vejo glória nenhuma. Muitas das vezes as pessoas falam assim: nossa, você fez 8 anos de serviço, que coisa, né? Não é todo mundo que aguenta, realmente não é todo mundo que aguenta, mas isso daí não é para endurecer o homem. Porque desde o início Deus me colocou lá e me manteve até o final. E muitas batalhas eu passei por ali, e Deus de tudo me cuidou, Deus de tudo me livrou. E eu só estou aqui hoje porque foi permissão de Deus. Porque outras vezes, quando eu estava andando na rua, quantas vezes Deus ele falou comigo e Ele salvou minha vida. Isso que Ele fez no trabalho não foi nada comparado ao que Ele já fez. Eu já estive em cima da minha moto. Hoje vocês não veem andando de moto por aí, mas eu andei de moto a vida inteira antes. E a minha moto está encostada lá, na garagem. E eu só parei de andar de moto quando passei no exército. E eu falei assim: a minha família precisa de mim, eu preciso me cuidar, eu não posso mais ficar colocando minha vida em risco. Eu parei de jogar futebol, que é uma das coisas que eu mais amava de fazer, jogar futebol na minha vida. Para poder negar minha vontade e fazer a vontade da minha família, que era me manter bem, me manter seguro, para não correr nenhum risco, porque eu sabia que esse emprego era importante na minha casa. Eu sabia que esse emprego era um emprego estável e que ele garantia para os anos de estabilidade, que eu poderia ajudar em casa e que eu poderia fazer a diferença, seja financeiramente ou na tranquilidade deles saberem que durante 8 anos eu estaria empregado e as coisas estariam pagas. Então, graças a isso é que nesses 8 anos nenhuma conta atrasou, nada aconteceu de errado. Eu tenho procurado honrar a minha casa. Na época do meu pai era mais difícil, apesar de meu pai ter muito dinheiro, ele sempre deixou de pagar as contas, ele sempre deixou de fazer as coisas que deveriam ser feitas. E eu preferiria ficar sem salário do que deixar alguma coisa faltar. Deus me levou até aqui e me deu mais do que eu pedi. Porque nesses 8 anos sobrou dinheiro para mim também. Sobrou dinheiro para poder ajudar o meu irmão Arthur a fazer os planos que ele tem vontade de fazer. Eu pude ajudar o meu irmão Yuri. Eu pude ajudar a minha irmã, eu pude ajudar a minha mãe. Principalmente pude ajudar a minha mãe. Foi graças a eles que a gente conseguiu se juntar para comprar uma casa
para minha mãe e dar um conforto maior para ela nesses anos que ela teve aqui conosco. Então tudo tem o seu propósito, né? Eu falei para o pessoal do quartel que quando eu consegui, junto com o meu irmão Yuri e o meu irmão Arthur, porque o Arthur também contribuiu, ele ganhou uma quantia muito alta de dinheiro e ele colocou todo o dinheiro que ele tinha, eu coloquei todo o dinheiro que eu tinha, meu irmão colocou todo o dinheiro que ele tinha e a gente comprou essa outra casa no lugar agora. Uma casa grande, uma casa confortável. E ontem a gente estava lá, eu e o Arthur lá, a gente foi dar um pulo lá para poder ver como é que estava a casa. O Arthur até brincou, nossa, eu consigo descansar melhor aqui. Talvez porque os últimos anos todos ele dormiu lá. Talvez porque os últimos anos todos ele conviveu lá e ele se sente mais em casa lá do que aqui onde a gente está atualmente. Mas tudo isso daí foi o que Deus me proporcionou, bem dizer, sem merecer, porque o que eu sou demais além de eu ser uma pessoa que nem eu? Deus ele dá, Deus ele tira. No momento ele está mais alto, no momento ele está mais baixo. A gente vive num carrossel da vida, onde hoje você pode ter, amanhã você pode não ter. E eu falo com o Arthur, até com uma certa seriedade, eu falo para ele assim, se amanhã ou depois a gente estiver numa condição um pouco pior, ou não tão boa, não tem problema nenhum, porque a gente já aprendeu a conviver muito no pouco. A minha vida inteira foi esse carrossel. Foi. Meu pai chegava em casa às vezes com 30, 40, 50 mil reais lá, e aí gastava tudo. Fazia festa, fazia um monte de coisa, e tinha meses que, pum, ó, cortou a água, cortou a luz. Não, mas tem dinheiro, pai? Ah, mas eu não paguei. Esqueci de pagar. Aí tem que fazer todo aquele estresse, aquele problema de correr atrás de coisas que já deveriam estar garantidas. É uma coisa que eu já não devia me preocupar mais. E nesses 8 anos eu não me preocupei mais com nada disso, porque eu sabia que Deus tinha me dado esse emprego que me deu essa estabilidade. Hoje, eu estou saindo dele. Só que eu tenho certeza que assim, quando foi lido aqui, foi lido em Santos, foi lido em casa, foi lido em casa novamente, foi lido em casa de novo, mais de umas 9 vezes já, nesses últimos 2 meses, Deus tem falado comigo, que é assim como ele dá de comer para os pássaros. Ele vai continuar cuidando de mim. E essa palavra tem me perseguido todos esses meses. Então eu falo com o Arthur assim, Arthur, a gente não tem que se preocupar com nada, porque Deus, Ele cuidou de tudo daqui em diante, vai continuar cuidando. E eu tenho essa certeza que está tudo tranquilo. Que Deus tem suprido, tem me abençoado e vai continuar fazendo aquilo que Ele tem feito. Que é me ajudar mesmo sem muitas vezes achar que eu não mereço. Porque quando a gente está sendo muito abençoado, às vezes, a gente fala, mas será que eu mereço isso? A gente está tão acostumado muitas das vezes a não ser abençoado ou passar por momentos difíceis, que quando está tudo tranquilo, quando está tudo pago, quando está sobrando dinheiro, aí a gente se pergunta assim, pô, será que não vai acontecer nada de errado não? Está muito bom, não está? Aquele sentimento de você achar que você não é merecedor. E parece que quanto mais você se coloca na posição de não merecedor, mais Deus vem te honrando. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês também. Obrigado por essa homenagem. Agradeço primeiramente sempre a Deus e a minha família. Porque pode ser até que daqui, por exemplo, se amanhã eu falar assim, não, eu vou te levar embora, Jorge. Não tem problema. Porque eu já vivi mais do que muitos irmãos meus. Eu já vivi mais do que muitas pessoas queridas que conviveram comigo. Eu já perdi mais de 8 pessoas que eram próximas a mim. E até aqui o Senhor ainda tem me deixado continuar. Amém. Então Ele vai permitir, se eu tiver que viver mais 1, mais 10, mais 20, mais 30, não importa o tempo, Deus vai estar cuidando de tudo. E só tem que se colocar na posição de servo e entender que, independente de tudo,
temos que estar prontos de cuidar uns dos outros. Porque a família de Cristo é isso. Nesse trabalho aqui, nós estamos sempre juntos aqui. E às vezes até a gente se pergunta, poxa, será que a gente queria mais pessoas, queria mais gente da nossa família junto da gente? Né? Eu tenho a vontade de estar eu e a minha casa inteira servindo ao Senhor, como já aconteceu, de estar minha família inteira no mesmo culto, louvando a Deus. E Deus, Ele sabe o desejo dos nossos corações. A gente é falha, a gente erra, a gente não consegue às vezes fazer o básico que é cuidar da nossa família. E muitas das vezes eu acho que em alguns momentos eu falo, poxa, será que eu estou deixando a desejar em alguma coisa? Será que eu não estou dando o testemunho que eu devia estar dando em casa? Será que falta alguma coisa de eu unir mais a família, de eu correr mais atrás, de eu buscar mais eles para Deus? Né? E isso aí eu falo muito, não está só eu e Deus, mas Deus, Ele sabe todas as coisas e tenho certeza de que Ele está cuidando de todas as coisas e Ele vê o nosso coração. Então, enquanto a gente estiver disposto a louvar, a agradecer a Deus, a fazer a nossa parte, a gente tem que ter a certeza que Deus vai fazer a parte dele sempre. Tá? Mas não adianta a gente querer que Deus faça a parte dele e nós não estamos fazendo a nossa. Muitas das vezes eu questionei isso. Eu falei assim, será que eu não estou fazendo a minha parte? Eu sei naquilo que eu era. Eu sei naquilo que eu tenho que acertar sempre. Eu sei que eu tenho que estar mais firme. Eu sei que eu tenho que buscar mais. E nós possamos estar sempre fazendo a nossa parte e ter a tranquilidade. E quando a gente cumprir com a nossa parte, Deus vai fazer a dele e a dele é maravilhosa. Só que às vezes a gente vai andar no deserto porque a gente não está acreditando que a gente está chegando a um passo da Terra Prometida. E essa Terra Prometida é tudo na nossa vida. É todas as coisas que a gente pede, todas as coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. É tudo aquilo que Deus Ele tenta nos dar. E muitas das vezes nós estamos deixando de receber essa bênção, estamos deixando de receber aquilo que Deus tem para nós, que é o melhor, por conta de nós mesmos. A culpa não é de ninguém. A culpa está em nós. Quando nós estamos exatamente debaixo do propósito de Deus, ali a gente consegue ver as maravilhas dele. E as maravilhas dele não são financeiramente. As maravilhas dele não é você ter o melhor carro, a melhor casa, ter a melhor roupa de vestir, estar nos melhores hotéis, não. É você estar em paz com Deus, sabendo que você está fazendo o seu melhor. E isso, só isso, você fazer só o seu melhor é tão difícil fazer. Parece que quanto mais eu oro para Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mais obstáculos vêm e eles aumentam. Quando eu estou me sentindo em paz com Deus, mais lutas vêm em frente. Né? Então, eu sempre lembro da tia Alice falando, né? Não tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Ela falando de Jesus para nós. Então, o versículo dela, ela nunca prometeu nada. Né? O versículo que ela tem de Jesus, que ela sempre pegou para nós. Ela nunca prometeu nada, ela nunca falou que eu ia ter roupa, nunca falou que eu ia ter nada. Mas ela sempre falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, ou seja, assim, você vai sofrer, Jorge. Você vai sofrer, Dani, você vai sofrer, Lucas, você vai sofrer, Arthur. A vida vai ser pesada com vocês. Mateus, Daiane, Papá. Vocês vão sofrer, a vida não vai ser fácil. Mas eu venci o mundo, Jesus falou. Vocês podem vencer também. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Senhor então? Vamos louvar esse Deus que cuida de nós. Se ao meu lado estou,
essa mensagem que o Senhor tem para nós hoje, nós vamos cantar mais essa canção. Essa canção que fala que a gente diminua e que Ele cresça. Amém?
realmente, Senhor, queremos diminuir, Pai Santo. Nós não queremos ocupar o trono da nossa vida. Nós queremos que o Senhor esteja no trono, Pai Santo. Nós queremos, Senhor, que o Senhor seja o nosso Deus. E nós queremos ser os seus servos. Por isso, Senhor, hoje que essa é a temática da mensagem, nós pedimos que o Senhor use a tua serva de forma poderosa para nos mostrar quais são essas características que nós precisamos ter para sermos seus servos. Trabalha nos nossos corações, Senhor, te pedimos. Age profundamente e toca onde nós precisamos ser tocados. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar então a nossa presbiteradora para fazer a mensagem. Podemos aceitar. Que Deus dê graça. E é bom ver a Maria da Graça aqui conosco, né? Sejam bem-vindos. Armando também, né? Sejam bem-vindos na presença do nosso Deus para louvar, adorar, cultuarmos juntos e também comemorarmos, celebrarmos a vida do nosso irmão Jorge. Pena que vocês acabaram perdendo, chegando atrasado e não ouviram o testemunho do nosso irmão. Mas depois vocês podem acessar online, né? Que tem o culto completo para pegar então o testemunho do irmão Jorge. E nós agradecemos a Deus porque ele tem sido bom. E ao ouvir o Jorge comentar, eu falei assim, eu fiquei ali pensando, eu acho que o nosso irmão já vai pregar hoje. Eu não preciso pregar, né? E aí ele começou a engatar dizendo assim, quantos anos você tem, Jorge? 38 anos. E ele fala assim, olha, eu já vivi tudo que eu tinha para viver, né? E eu fiquei assim, nossa, 38 anos. Mas olha só, a nossa leitura de hoje, ele diz mais ou menos isso, para vivermos preparados, não? E o nosso tema, embora seja as características do servo fiel, vai falar justamente disso. Uma das características já é essa, de estarmos preparados. E o Jorge disse assim, se eu morresse hoje, eu já teria vivido e teria vivido bem. E você está preparado? Amém, né? Tem que ter convicção. Assim, eu sempre falo assim, você está preparado? Eu sempre dou uma segurada, porque assim, eu não quero partir. Eu não quero partir, não. Você sempre diz assim, eu estou pronto. Mas quando chegar a minha vida, eu vou falar assim, ó, Senhor, vou pro próximo. E ele disse, estão prontos. Vamos ler aqui o texto na nossa sequência de Lucas 12. O texto é Lucas 12, a partir do 35 ao 48. E o comando que a palavra de Deus diz para a gente já é essa. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Um voluntário para ler o próximo versículo e assim por diante. Como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos que o Senhor os encontrar mirando como lugar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se inclinem à mesa e virá servir-los. Mesmo que ele chegue de noite e for madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou,
Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega os seus serviços, para lhe dar sua porção de alimento e Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garante-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, e nem o realiza, receberá muitas ações. Aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucas ações. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Naquele contexto de Jesus, nós sabemos que os casamentos eram assim, demoravam dias, né? Semana. E imagine só, o Senhor então vai ao convite num casamento desse. E ele vai e ele passa lá dias, semanas. Os servos devem pensar assim: poxa, que bom, né? Agora, opa, os donos saíram, sei lá quando é que volta. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Então, né, vamos curtir aqui. A gente nem sabe quando é que ele volta, provavelmente vai ficar lá sei lá quanto tempo, né? É mais ou menos essa história que Jesus está contando para nós, né? Naquela cultura não havia um horário definido de retorno. Talvez a gente não entenda muito isso, né? Porque não faz parte da nossa vivência. Mas se a gente transporta isso para o contexto da época, a gente consegue compreender. É mais ou menos como quando numa fábrica o supervisor não está ali, né? Ou lá no batalhão não tem chefe, não tem ninguém, então, né, o que acontece? Vamos, né? Minha irmã estava compartilhando que o Marcelo agora está no plantão noturno, né? E ele é supervisor de área lá. Então, assim, com certeza colocaram ele porque ele é uma pessoa muito, né, na linha. Ninguém vai dormir no plantão noturno, né? Então, justamente porque quando o Senhor sai, quando os quando o responsável sai, geralmente é da natureza humana relaxar. Relaxar. Mas Jesus aqui ele nos ensina, então, algumas características de um servo fiel. E é isso que nós vamos ver hoje. Jesus fala sobre alguns símbolos. E aqui ele traz o símbolo da lâmpada, né? E a lâmpada simboliza atenção, vigilância, prontidão. Hoje a gente só precisa apertar o interruptor, né? Mas naquela época, no contexto deles também, a lâmpada era a luz, né, que iluminava e precisava ser acesa, estar acesa. Mas para estar aceso, precisava de um preparo. E aí a gente pode lembrar também, fazendo um link, né? Quando Jesus também contou a parábola das 10 virgens. As virgens que estavam aguardando o noivo chegar. Só que algumas não se prepararam. E aí deixaram faltar o azeite. E outras não. Outras estavam preparadas. Exatamente
Para que a lâmpada fique acesa, é necessário preparação, é necessário algo. Nesse contexto, podemos entender o versículo, os primeiros versículos, né? Que dizem: estejam prontos, conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar do banquete. Quando ele chegar, bater, possa abrir a porta imediatamente, não encontrar dormindo, ter luz acesa. Né? O azeite, o que poderia simbolizar esse azeite na nossa vida espiritual? O azeite, né? Que não pode nos faltar, o Espírito Santo. Né? E quantas vezes nós agimos da mesma forma e nos descuidamos da nossa vida espiritual, de manter a comunhão com Deus, de estar com o nosso coração ligado nas coisas espirituais enquanto vivemos o nosso dia a dia, ou perceber o Espírito Santo conosco no nosso dia a dia. Não é verdade? Se Cristo voltasse hoje, Ele nos encontraria vigilantes? O servo fiel, ele precisa viver em vigilância. O primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite vai nos fazer entender que nós precisamos viver de forma vigilante. E para vivermos de forma vigilante, temos que viver como Jorge, né? Diz: se o Senhor me chamar hoje, eu vivi o que eu tinha que viver. Eu estou pronto. Isso é viver uma vida vigilante. É uma vida que caminha com o Senhor no dia a dia e sabe que a hora que Ele chamar, não ficou pendências. Oh, peraí, Senhor, porque eu vou ainda acender a lâmpada. Ou, oh, peraí, Senhor, porque eu não consigo abrir a porta. Né? Deixa eu vestir aqui, tirar o meu pijama e... Não, peraí. É mais ou menos isso. Nós precisamos viver em vigilância. Será que algo nos falta ainda hoje? Será que algo ainda no nosso dia a dia tem impedido de que nós vivamos dessa forma? Prontos, estejamos prontos. Se o Senhor nos chamar hoje. Eu não gosto muito da frase de falar muito de morte, mas tinha um amigo que dizia: olha, para morrer basta estar vivo. Né? Basta estar vivo. A gente não pensa muito nisso. Né? Não pensa muito nisso. Mas eu, morando aqui na Praia Grande, eu parei a pensar mais nisso. Nossa, tá difícil pra pensar. Não é? Incrível que... Santos não vê especialista também. Incrível que ao longo desse ano, eu já vi muitos corpos mortos aqui nessa pista. Nessa expressa, né? Nessa expressa. Coisa que a gente, sim, eu morei em São Paulo, correria, muito trânsito, mas nada. De manhã cedo, uma vez passando aqui, um corpo morto. E depois, conversando com alguém, me disseram: não, ele já está morto ali desde a madrugada. Um caminhão atropelou e ficou ali. Então, tipo, e eu parei para pensar: gente, essa pessoa saiu, acordou de manhã, saiu. Será que ele pensou que isso podia acontecer? Não. Um dia voltando do trabalho, fazendo o caminho que eu sempre faço, um caminhão fez uma curva aberta e me golpeou na lateral do carro. Eu fiquei... O meu carro tá lá batido até hoje, né? Porque eu estou esperando a peça. Mas você pensa nos imprevistos da vida. Quando eu acordei naquele dia, eu não estava preparada para que alguém fizesse isso, né? E aí a gente para pensar, né? Não foi nada, nem me machuquei, nem...
tivesse, né? Será que eu estava pronta? Será que eu estava pronta? É por isso que a palavra do Senhor nos diz: estejam vigilantes. Você não sabe o dia e nem a hora. Mas, enquanto você está vivendo vigilante, o servo fiel, no nosso ponto 2 desta noite, a palavra nos diz que o servo fiel precisa permanecer pronto para servir. A vida do cristão é uma vida de serviço. Né? E no original, no versículo 35, fala: estejam vestidos para servir. No original, a expressão significa cingir as vestes. Era um gesto de quem estava preparado para trabalhar. Estejam vestidos para servir. O servo fiel, ele não fica apenas esperando, mas ele fica ocupado servindo. Nós, como servos de Deus, não ficamos apenas esperando a vinda de Cristo. Nós cantamos, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora imagine se nós fôssemos uma comunidade que vive Cristo, mas ficássemos todos só, vamos só esperando, né? Não tem comunidades, né? Tem seitas que o pessoal não faz mais nada na vida, cultiva, né? E fica lá. Será que é isso que a palavra está nos dizendo? Não, né? A palavra diz que enquanto a gente espera, a gente serve. A gente está vestido para servir. Billy Graham, todo mundo sabe quem foi Billy Graham, né? Um grande pregador. Ele costumava dizer: a melhor forma de esperar a volta de Cristo é trabalhando para Cristo. Você concorda com ele? A espera cristã, ela não é passiva. O servo fiel continua servindo, ajudando, cuidando das pessoas, proclamando o Evangelho de Cristo. O Senhor nos chamou, né, para proclamar libertação, proclamar a palavra de libertação, de cura, de salvação. E esperar Cristo não significa viver acomodado, só aguardando. Significa que Deus confiou a nós a missão de servir, de ir, de mostrar, de apontar o caminho para outros. Estamos servindo enquanto esperamos? Estamos servindo realmente enquanto aguardamos o retorno de Cristo? A terceira característica que eu gostaria de trazer é que o servo fiel, ele é responsável com o que recebeu. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato? Versículo 42. Jesus fala agora de um administrador. Esse servo, ele recebeu a responsabilidade de alimentar os demais servos no tempo certo. Os pais da igreja, eles aplicavam esse texto especialmente para os líderes espirituais. Mas não é somente para os pastores, mas para líderes espirituais. O princípio aqui é de que Deus entrega a responsabilidade para cada um exercer liderança espiritual na vida de outros. E quando Deus faz isso, né, entrega essa responsabilidade, nós somos administradores, esses administradores. E tudo que recebemos, tempo, dons, talentos, oportunidades, foi confiado por Deus. Um dia nós prestaremos contas
deu. Se Deus me confiou um dom, um talento, uma responsabilidade espiritual, a palavra diz que Ele vai exigir de mim, Ele vai exigir de você. Como usamos os nossos talentos? Como usamos o nosso tempo? Como usamos os recursos que Deus nos confiou? Fidelidade não é algo extraordinário. Fidelidade é cuidar bem daquilo que Deus nos deu. Deus colocou nas nossas mãos. O servo fiel vive com o senso dessa responsabilidade. E o versículo 48 diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. Esse é um dos princípios mais sérios nesse texto. Quanto maior luz você recebeu, maior responsabilidade você tem de transmitir essa luz. Os pais da igreja aplicavam esse versículo especialmente aos que receberam o ensino da palavra, maior conhecimento das Escrituras, enfatizando o privilégio espiritual desses que já receberam a palavra de Cristo. Então, nós vivemos em um tempo em que nós temos acesso à palavra de Deus, temos Bíblias. Eu estava vendo uma Bíblia bonita ali da minha irmã, né? Uma Bíblia diferente, ilustrada, né? com a espiral, né? Nós temos uma infinidade de versões bíblicas e estilos de Bíblia, muitos recursos. E o que nós temos feito com isso tudo? Né? O que nós temos feito com os sermões que nós recebemos domingo a domingo? Né? Com a palavra que nós recebemos? Mas isso traz uma pergunta séria. O que será que Deus vai cobrar de nós? Porque diante de Deus, conhecimento sem obediência gera uma responsabilidade aqui maior. O versículo diz: aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras. Não, mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá pouco ações. A gente pensa, não, mas se ele não conhece e ele pratica coisas merecedoras, ele pratica o mal, ele vai receber poucos açoites? Parece uma coisa, né? Faz sentido isso? Aí ele diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Olha só a responsabilidade. A palavra diz que o Senhor não levará em conta o tempo da ignorância. Então é por isso que aquele que pratica o mal, mas é ignorante, vai receber poucos ações. Mas aquele que já tem o conhecimento da palavra de Deus e não pratica, aquele que foi confiado, né? Muito foi confiado e não faz aquilo que precisa fazer, esse será responsabilizado. Isso me fala de um Deus que ele é justo. Ele é um Deus justo. Às vezes a gente pensa no Deus de amor, né? A gente gosta de pensar no Deus de amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Né? E por isso que quando nós aprendemos e estudamos a palavra de Deus, nós precisamos entender que a coisa é séria, né? Não se brinca com as coisas de Deus. Mas por outro lado, no versículo 37, é um versículo muito bom para nós. É um versículo maravilhoso. Né? Por quê? Porque fala que o servo fiel
honrado pelo Senhor. Ele fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Olha só. Esse é um dos momentos mais surpreendentes da parábola, né? Porque a parábola fala de tanta coisa, você tem que ficar vigilante, você tem que ficar pronto, você tem que ficar... E no meio dá um detalhe, né, que às vezes até passa despercebido no meio disso tudo. Mas esse versículo de 37 chamou a atenção, me chamou a atenção. Porque no mundo antigo, e aí a gente volta para o mundo deles, né? No mundo antigo, um senhor, ele nunca serviria os seus servos. O senhor servindo os seus servos? Muito estranho isso. Mas Jesus diz que o Senhor fará exatamente isso. E quando a gente pensa na lógica do reino de Deus, nós compreendemos que maravilhosa promessa. Deus, ele nunca esquece a fidelidade do seu povo. Às vezes servir a Deus parece cansativo, né, Dagny? Porque a gente já vive a semana toda, o cansaço de tudo, e às vezes a gente sequer tem, sabe, força, coragem de se levantar, né? Nós somos humanos. Mas servir a Deus, em meio a tudo isso, ao cansaço, tem suas recompensas. Muitas vezes ninguém vê o que você está fazendo, né? Muitas vezes ninguém reconhece aquilo que você está fazendo. Mas isso aqui, o versículo 37 diz que Jesus Cristo vê. Não é maravilhoso? Isso diz que o Senhor Jesus, ele vê e ele recompensa. E ele vai te servir. Nossa, quando eu pensei nisso, eu falei, nossa, mas que heresia, né? Como assim? Mas não é heresia, é a palavra de Deus está dizendo. Mas um dia haverá a recompensa. A fidelidade que hoje parece pequena será honrada pelo Senhor. Imagine por um momento aquela cena da parábola. A casa em silêncio, a noite avançada, alguns já estariam tentados a dormir, mas alguns servos continuam atentos. As lâmpadas ainda estão acesas, as vestes ainda estão preparadas, o coração ainda está vigilante, e de repente alguém bate a porta. É o Senhor Jesus. O Senhor chegou. Jesus diz, naquele momento haverá uma diferença clara entre os dois tipos de servos. Alguns serão encontrados distraídos, despreparados, fazendo outras coisas, vivendo da sua forma, dormindo, mas outros serão achados fiéis, servindo, vigiando, esperando. Então vem a parte mais surpreendente do texto, né, da parábola. O Senhor, ele olha para os seus servos fiéis e diz algo inesperado. Ele os fará sentar à mesa e ele mesmo os servirá. Que promessa extraordinária, não é? E isso me fez lembrar, nossa, mas é assim que Jesus faz. Lembra quando os discípulos estavam cansados, estavam tristes, estavam desolados porque eles acharam que Jesus morreu e eles voltaram para pescar e eles estavam lá pescando, mas Jesus tinha ressuscitado e Jesus estava os aguardando na praia. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava assando um peixinho, né? Jesus estava ali esperando eles chegarem. Jesus estava ali com a comida pronta. Jesus preparou tudo. E Jesus chama os discípulos que chegaram da pesca. Venham. Não é? Isso mostra um Jesus que está sempre convidando
convidando os seus servos a sentarem à mesa com Ele. E Ele mesmo nos servirá. Que promessa maravilhosa! Talvez você esteja perseverando em oração, lutando por alguma causa, em oração, cuidando da sua família, servindo na igreja, lutando para permanecer fiel, e às vezes você fica cansado, mas o Senhor está vendo. E um dia Ele voltará do céu para nos buscar. Não foi isso que nós cantamos? E um dia Ele virá. Nesse dia, tudo que foi feito com fidelidade a Deus será lembrado. Por isso a pergunta final desse texto é simples, mas profunda. Quando o Senhor voltar, como Ele nos encontrará? Que Ele nos encontre com as lâmpadas acesas, com o coração vigilante e servindo com fidelidade. Porque felizes são aqueles servos que o Senhor encontrar fazendo assim. Não é assim que diz? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim, quando Ele voltar. Que o Senhor abençoe cada um de nós nessa noite. Que o Senhor te abençoe em cada situação da sua vida. Lembre, quando você estiver assim, se sentindo cansado, se sentindo desamparado, se sentindo que ninguém está vendo, você está aqui, né? Lembra, o Senhor está vendo. Seja fiel. Continue andando em fidelidade. E no grande dia, o Senhor vai te recompensar. Amém? Vamos orar, entregando as nossas vidas, as situações que nos afligem, nos tiram, né, a paz. Se alguém aqui quiser se colocar em pé, colocar diante de Deus algum pedido, se levante, coloque diante do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, entregando, mas pedindo, Senhor, se o Senhor voltar hoje, né? Se o Senhor vier hoje, se o Senhor me buscar hoje, eu quero ser achado preparado. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos, Senhor, pelo testemunho de vida do irmão Jorge. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem preparado todas as coisas para nós. Mas nós, Senhor, também queremos estar preparados, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos lembra que nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas, aguardando o Senhor, com o azeite nas nossas lâmpadas, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa continuamente habitar o nosso coração, a nossa vida, de modo, Senhor, que nós possamos a cada momento, Senhor, estar preparados e atentos para as oportunidades que temos de servi-lo, para as oportunidades que o Senhor tem nos dado de falar da Tua palavra, as oportunidades que o Senhor tem nos dado de compartilhar o Cristo para outros. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, para que nós não possamos enterrar os talentos que o Senhor tem nos dado, nos confiado. Senhor, nós não queremos ser achados em falta, mas queremos sim, Senhor, ouvir: servo bom e fiel. Se tu foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Senhor, nos ajude a sermos esses servos dia a dia, Senhor.
Em nome de Jesus, eu peço, Pai, pelos irmãos que estão aqui nessa noite. O Senhor conhece cada coração, cada vida, Pai. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece, Senhor, os desafios de cada um do dia a dia. E o Senhor mesmo que prometeu estar conosco hoje e sempre, possa acompanhar cada um e garantir, como foi dito, lembrado pelo nosso irmão Jorge. O Senhor disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor estaria conosco. Então, Senhor, em meio a tudo isso, obrigado, Senhor, pela garantia da sua presença. Obrigado, Senhor, pela tua vitória. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e entregamos este culto. Amém, Deus. Meus irmãos, anúncios antes da bênção final. E aí o pastor Lucas preparou ali Amanhã a gente vai começar esse projeto Caminhando com Jesus. Vai começar aí às 9 horas, a gente vai caminhar ali umas 2 horas. Uou, então assim, quem quiser caminhar com a gente não precisa ficar as 2 horas, né? Mas a ideia nossa é caminhar por 1 hora e pouco, 2 horas, né? Vai depender do ritmo da equipe também, porque tem gente que está um pouco mais começando a caminhar. Caminhando com Jesus às 9 horas da manhã no quadradão. Né? Que legal. Então, cuidando do nosso corpo, né? Nossa alma e do nosso espírito. E na quinta-feira, quando for a feira, a gente vai caminhar até a praia e na praia a gente faz assistente também e depois volta. Olha, muito bem, muito bem. Mas aí se encontra. A gente se encontra aqui no quadradão. Aqui no quadradão. Eu vou dar referência aqui, seria essa primeira entradinha do nosso stage. O comecinho aí, quando você vai entrar no quadradão, aquela primeira entradinha que tem. Lá da skate. Tá certo. No dia 21, às 19 horas, aqui, cinema. A igreja adquiriu, né? Então, assim, esse filme estava no cinema, mas já saiu das plataformas digitais. Então, a igreja adquiriu o filme, não é pirata, foi comprado. Então, assim, Jesus, a luz do mundo. É um desenho, né? É uma animação, mas conta a história, então. Já está ali, né? A imagem do desenho. Jesus, a luz do mundo. Dia 29, temos Domingo de Ramos. Como ano passado, vamos decorar a igreja, né? E vamos celebrar Domingo de Ramos. Dia 5 de abril, a partir das 11 horas, o nosso culto de Páscoa será no Portinho. Portinho ali na entrada de Praia Grande, né? Onde tem as churrasqueiras ali, o lago. Em frente ao shopping. A entrada é em frente ao shopping, né? Então será no Portinho e todo mundo pode levar convidados, familiares, convide seus familiares. É um feriado, né? Páscoa é feriado. Então é uma boa oportunidade para você agregar a sua família que precisa ouvir também, né, de Cristo, a mensagem de Cristo. Então todos estão convidados e tragam convidados. Eu acho que é isso. Como o pastor Lucas está com as crianças hoje, né? Então eu vou trazer a bênção e eu vou convidar a igreja a se colocar em pé. Do amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com cada um, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.